Que isso. E eu tô um pouco longe, É, doutora. A minha é 14.487. Rapaz, olha a diferença. Então, doutor, o que aconteceu? Eu, desde o início, eu cheguei e fui para dentro da UAB, porque aquela ali é minha casa. Eu não tenho que pedir licença para entrar. Eu tenho que estar disponível para trabalhar, se eu estou com vontade. E eu fui. E na época, eu comecei a ver como é que estava, né? Eu falei, pensei comigo assim, falei, gente, olha, a nossa OAB precisa mudar um pouco, as pessoas já estão cansadas. E nisso eu estava entrando na turma nova, né? Em tese, a turma nova, né? Nova em tese, né? Porque eu fui em 2013, né? Eu cheguei em 99. Então, assim, acompanhei vários. pelo ano eu me formei. É. Aí o que aconteceu? Aí, um dia eu conversei com o pessoal que estava e eu ouvi, né, que eu não servia para ser presidente da subseção. Porque já estava se acostumado, um grupo que ficava o tempo todo dentro da UAB, né? E aquilo, na época, foi muito próximo já do registro da chapa, me deixou muito chateada. O grupo que estava comigo também, mas eu tinha sido a mãe, né? Eu peguei e conversei com eles. Eu falei: olha, 3 anos passa rápido. Eu falei: e daqui 3 anos nós vamos vir. Não vamos mais ficar com ninguém. Então, a minha vontade de entrar na UAB foi porque alguém veio me dizer que eu não era capaz. Talvez se não tivesse usado essa frase, Foi desafiada, então. foi me desafiada. Me desafiou e eu comprei a briga. E aí eu fui eleita, né, em 2013. Disputei com mais 2 chapas, nós éramos 2 chapas, 3 chapas. Disputei e a gente começou o trabalho realmente de reestruturação dentro da subseção. Quando fala reestruturação, reestruturação de tudo, que era do prédio mesmo, que estava precisando, né? E nesse período também entrou o doutor Andrei Cavalcante, que também tinha rompido barreiras, via com uma nova visão de advocacia, né? Eu diria. Então juntou tudo isso. E aí nós fomos trabalhando. A nossa dificuldade na época era muito grande, né? O acesso, tudo isso. E assim, de início, logo, né, de cara, a primeira coisa que nós tivemos que fazer na subseção é trocar toda a parte elétrica. Porque na época a Sveron ia simplesmente interditar a nossa subseção, né? Porque assim, não tinha mais condições, o prédio cresceu, mas a parte elétrica não tinha crescido. Então a gente foi, Já era ali, já era, sempre foi ali, né? Sempre foi. Então precisava se adequar. Nosso ar-condicionado não estava funcionando. Por quê? Porque o advogado do interior não era respeitado. Só vinha para o interior o que não funcionava em Porto Velho. Não estava bom lá, eles compravam o novo lá e mandavam para nós, para o interior do estado. Era assim que a advocacia do interior do estado era tratado, né? Então, o que acabou acontecendo? O doutor Andrei, ele deu esse percurso novo, né? Essa nova visão de tratar o advogado do interior da mesma forma que o advogado da capital, que tudo que tivesse lá, nós também deveríamos ter, né? Então, houve uma reestruturação aí praticamente em todas as subseções. Entrou o processo digital, o doutor Andrei veio com uma sala de inclusão digital. Então, ele foi, assim, de muita luta, né? E, na verdade, eu não queria ser vice-presidente da seccional, não. Para mim, eu tinha feito o que eu queria era reestruturar a nossa subseção, né? E aí veio o convite. E essa é a responsabilidade de você estar dentro da UAB. Você tem uma responsabilidade com a advocacia. E eu falo que eu sempre fui muito feliz, eu sempre fui querida, muito adorada, até pelos outros presidentes. E em 2015, quando nós tivemos a próxima eleição, né, o meu nome foi cogitado. E os presidentes, que nós somos 18 subseções, disseram que o meu nome era o indicado. Nós sempre tivemos isso, né? O presidente da capital e o vice do interior do estado, né? Isso veio há muitos anos dentro da UAB. E aí não teve como eu correr disso, né? Porque assim, eu falo que se você entrar ali, você tem uma responsabilidade. Então, né? E falando nisso, sem contar que eu gosto também, né? E depois aí, na outra, depois de vice, ser conselheira federal. Então, assim, são momentos muito marcantes na vida, mas é o de gostar, gente. É o servir. E o servir
meu não está ligado somente à advocacia. Eu gosto de trabalho em grupo, eu gosto de ajudar, porque eu me sinto tão bem fazendo isso. Eu falo que eu tenho mais recompensas, talvez, de quem esteja recebendo, né? Então, é uma coisa que faz parte da minha personalidade, de gostar de estar ajudando. Eu acredito. O Vladimir tá lembrando aqui, ela é boa de briga, tá? O Vladimir tá lembrando aqui que a gente tem daquela. Não vamos falar nomes, né? A gente teve uma demanda com o juiz aqui do TJ. Na época foi uma situação bem complicada, porque, para você ter uma ideia, o juiz chegou a falar que não ia mais despachar processo meu e do Vladimir. Verdade. Foi uma situação bem complicada. E na época, quem foi lá e comprou essa briga e resolveu a parada lá foi a doutora Solange. Então, assim, não costa a briga com essa mulher, não. Mas não isso, mas dentro do respeito, porque hoje eu sempre fui extremamente bem respeitada dentro do TJ, mesmo quando estava exercendo cargos ou não. Sabe, é uma conversa que a gente precisa ter como instituição. E como instituição, o que estava sendo feito não era o certo, né? Então, eu falo que nós tivemos aqui em Paraná, nós tivemos diversas situações, mas o judiciário também sempre teve do lado, nossa, ouvia. Só sei lá. Então, e não fazia sentido, porque isso era picuinha. E picuinha não pode. Não pode permitir, né, esse título aqui, assim, o embate, ele é uma coisa natural, né? É natural da profissão, mas eu não posso ultrapassar além daquele ato, né? É igual hoje, nós ainda, infelizmente, temos colegas que terminam a audiência e vira a cara para o outro. E, na verdade, nós não podemos ser isso. Ali está cada um defendendo o seu colega, e eu falo, e aí você usa a ética, você usa respeito com o teu colega que está do outro lado. Entendeu? E isso que não consegue, então nós não podemos. Então eu falo, independente, eu tive vários embates aqui dentro de Paraná, mas assim, todos muito tranquilos, e a gente conseguiu o resultado bom. E que não conseguia também, era encaminhado para Porto Velho. Porto Velho tomava as providências junto ao TJ, né? Porque o trabalho da subseção, ela está muito ligada ao município, né? Então, Sim. o presidente aqui, ele vê o que ele consegue fazer. E já tem situações que já ultrapassa aqui e precisa ser encaminhado direto para Porto Velho para conseguir solucionar a nível de seccional mesmo. A gente está recebendo aqui já algumas perguntas, viu? Eu vou falar uma aqui, é da Suelen Cavicchioli. Ela está perguntando o seguinte: qual o conselho que a doutora daria para mulheres que têm competência, mas ainda não tiveram coragem de ocupar espaços de liderança? Vai ter pergunta. Olha, Eu vou até abrir isso aqui, ó, você já responde e aproveita e já fala como é que foi aí a primeira gestão. Olha, eu acho assim que a primeira coisa que a mulher precisa ter é conhecimento técnico. Nós precisamos saber, né, o que advogar, saber qual que é o papel da OAB, quem quer assumir, tá? Coragem, porque a mulher ela precisa ter coragem para assumir as coisas, porque o universo que a mulher trabalha é demais, é muita coisa. Então ela tem que ter essa coragem. Eu quero isso. E não deixar que ninguém fale que ela não é capaz de fazer nada, porque nós somos capazes de qualquer coisa. Eu sempre falo, sabe? Eu brinco às vezes em casa, gente. Às vezes meu marido fala assim: Solange, vem aqui que eu vou te ensinar não sei o quê. Eu falo, eu não quero aprender mais nada, que eu já sei tudo que eu preciso para minha vida. Mas a verdade, por quê? Então a gente precisa ter essa coragem de ir lá, colocar a cara a tapa, que seria a palavra certa, sabe? Não ficar só aqui recolhendo, recuada, eu estou recuada, estar insatisfeita e só ficar falando. Não, eu estou insatisfeita, é igual o meu caso, eu estava insatisfeita, eu fui lá, olha, eu tenho um projeto, eu tenho proposta, você quer? Você quer vir comigo nessa proposta? Então, a gente precisa ter essa coragem. Conheço a doutora Sueli, gosto muito dela, tenho um carinho muito especial. A doutora Sueli também foi uma que eu recepcionei aí também.